Edgar, semana passada a gente começa a conversa do mesmo jeito, né? Como é importante estar atento às orientações daqueles que podem realmente te ajudar a decidir, te ajudar a decidir, não é decidir por você, mas te ajudar a decidir. Ó, não conseguimos o contato, tá? Te ajudar a decidir questões importantes. Talvez o prefeito tenha virado as costas para o seu jurídico e pode estar entrando por um caminho que é um caminho bastante espinhoso. Nossa, mas não tenha dúvida. Eu sou daquele que tem a opinião de que ações complexas, ações importantes, nós precisamos buscar pessoas que nos aconselhem, pessoas que têm uma outra visão ou que têm uma experiência específica em determinados assuntos. E apesar da decisão sempre sobre a nossa vida, falando aí de vida particular, é sempre uma decisão particular, né? Sou eu que decido sobre mim, né? Me interessa a opinião de algumas pessoas que eu considero, evidentemente, abalizadas, que não têm outros interesses, enfim, que vão me dar uma opinião importante, né? E aí eu tomo a decisão porque a responsabilidade é minha, né? Então é fundamental isso. Nós não sabemos tudo, seria uma pretensão brutal. Os reis mais importantes da história, né, os guerreiros mais importantes da história, salvo engano, contavam com um grupo de conselheiros. Sim, é verdade. Não é? É verdade. Eu desconheço grandes líderes que não têm os seus conselheiros. Tá? Inclusive, indo novamente para a questão empresarial, né? Existe uma prática nas grandes empresas que eu não entendo por que as pequenas empresas não utilizam, que é a figura do conselho. Olha o nome. O que é o conselho? O conselho é o órgão máximo de uma empresa, né? Geralmente os sócios estão nessa empresa e pessoas externas à empresa. Muitas vezes pessoas de outro segmento. Então, digamos que eu sou de uma indústria X, de alimentos, por exemplo, e eu convido um conselheiro de outro segmento que me dê uma visão mais ampla, que nos dê, né, a todos uma visão ampla do movimento de outros segmentos, que tem outras experiências, né? Esses cargos muitas vezes são remunerados. Tá? E veja, nas empresas pequenas que tem muitas vezes um problema de receitas para remunerar esse tipo de pessoas, eu tenho certeza que muitos conselheiros poderiam fazer esse trabalho gratuitamente, porque não deixa de lhe dar também experiência, né? É uma contribuição importante que você pode dar. Do outro lado do conselho, existe... Na prefeitura tem esse órgão, em importantes empresas também, que é a tal da ouvidoria. Né? A ouvidoria, ela faz um outro papel. Um outro papel. É o grito da população, é o grito do cliente, é o grito do usuário, é o grito de quem sentiu na pele algum problema que você promoveu. Exato. Né? Porque, salvo engano, ninguém liga na ouvidoria para conversar. Né? À toa, não. Elogio não é prática do brasileiro. Sim. Não. Né? Eu fui muito bem atendido pela Polícia Militar Mineira no acidente que sofri. O dia que eu liguei para o comandante da área, o comandante falou assim: o senhor está de brincadeira, não é... o senhor está ligando para elogiar o trabalho? Eu falei assim: eu fui tão bem atendido que não é possível que eu não reconheça o que vocês fizeram por mim e pela minha família. Não é possível. Ele não sabia como agradecer, porque eu liguei para alguém para elogiar. Olha, né? Então não é prática do brasileiro. Alguém que possivelmente só apanha, né? Alguém provavelmente, em especial da imprensa, só deve tomar cacete. Né? Mas, então, numa ouvidoria, temos também o outro lado. Será que a gente está preparado para esses gritos? Né? O grito do socorro, está fazendo errado, eu sofri aqui embaixo por uma decisão sua em cima. Né? Será que tem espaço numa decisão, né, o ouvir esse outro lado também, Edgar? Bem, é uma burrice não ouvir, né? É uma burrice, né? Levando em conta de que, principalmente em termos de empresa, o meu cliente paga as contas, né? Tá certo? Uma empresa só existe para atender um problema, para atender uma demanda
de um determinado conjunto de clientes. Senão ela não existe. Não tem objetivo Ela nenhum. não tem objetivo nenhum. Né? Então, assim, se eu não ouço aqueles que justificam a minha existência, eu tenho um problema. Né? Eu lamento que algumas empresas tenham as suas ouvidorias por força de lei. Né? Porque estão listadas em bolsa, e aí é praticamente uma questão obrigatória, né? Mas não levam a sério. E olha, assim, eu vou te dizer uma outra coisa muito interessante. É baratíssimo o que você tem na ouvidoria. Porque muitas vezes a empresa contrata órgãos de pesquisa ou consultores a preço de ouro. Para dizer o que o cliente diz de graça. Pois é. Então, assim, é muito estranho. Muito. Né? Tudo é muito estranho. Né? E outra coisa, só para complementar, os críticos, por exemplo. Os críticos nos dão de graça o que os consultores cobram. Tá? Eu falo isso porque sou um consultor também, né? E muitas vezes sou aquele que vai dizer o que o empresário poderia saber sem me contratar. Mas ele talvez não ouça os seus clientes, ou os seus funcionários, né? Que também têm uma opinião e que tudo merece ser analisado, nem sempre são, tanto o cliente quanto são abalizadas, mas no caldo geral sempre tem um peso. Agora, Éden, já estou pedindo, só vai montando aí a tua... Eu vou perguntar sobre a decisão da desembargadora, a tua opinião como advogado, tá? Antes, porém, só um sentimento que permeia muita gente, e aí colocando na questão um pouco mais pessoal, nosso querido amigo Adilson, que sempre participa conosco através do WhatsApp, ele diz o seguinte: essa atropelada que o Gazeta deu no seu jurídico tira toda a função deles. Eu daria tchau se fosse do jurídico. Nós já provocamos isso aqui, né? Inclusive, o próprio Toninho Games. Olha a experiência que o cidadão tem, juiz aposentado. Né? Dá um parecer e o cara joga fora. Né? Nós questionamos. Ou não dá atenção, né? Ou né, anda, ou os pareceres não têm valor algum. Né? Mas enfim, Edgar, o que eu ia falar é o seguinte, né? Aqui na Jovem Pan, por exemplo, a gente recebe diariamente dezenas de solicitações junto à prefeitura e encaminhamos todas elas. Né? De manhã o Tiago, à tarde o Éden está ali recebendo, é vazamento, é buraco, é árvore que cai, não sei o quê. Vocês quase são a ouvidoria, né? Da prefeitura. E nós ouvimos com imenso prazer, porque quem nos ouve é a nossa audiência. Sem dúvida. Nós estamos ouvindo a nossa audiência. Sim. É um movimento contrário, que o rádio, na maioria das vezes, não dá. É uma mão única de direção. Aqui ela é mão dupla. Sem dúvida. Quando o ouvinte manda, o Éden encaminha, tem resposta, o Éden devolve. Isso aí é mão dupla. É fantástico. Né? Isso é atendimento, né? A gente está priorizando o atendimento. Mas eu falava aqui outro dia, se a prefeitura tivesse consciência da importância que tem atender, ela daria ouvidos de uma maneira diferente à Jovem Pan. Claro. E não fecharia as portas, ficaria brava, tentaria processar, como tentam, né? Já tentaram comigo várias vezes e tal. Faria houve aqueles loucos, porque eles não inventaram buracos na rua, eles não inventam vazamentos, eles não inventam árvores que caem, muros que tombam, eles não estão inventando, eles estão vivendo. Ouça aqueles loucos. Sim, e Pitoli, você disse o grande ponto, é uma coisa surpreendente. O cliente, e aí vamos colocar o cliente como sendo o próprio cidadão, que é um cliente também, sem né? dúvida. Assim, muitas vezes nós ficamos quase que completamente satisfeitos só porque nos ouviram. Não precisa nem resolver. Mas me ouviram. Fui atendido atenciosamente. Parece que alguém está preocupado com o meu problema. 98% está resolvido. Eu te digo isso. Durante alguns anos, eu trabalhei com uma equipe de suporte. Então, é onde todas as demandas de uma empresa eram recebidas e nós tínhamos que atendê-las ou encaminhar. E eu dizia para essa equipe o seguinte... Suporte interno? Suporte interno e de cliente também. Okay. Mas o interno era bastante grande. Eu dizia o seguinte, você tem que responder ao cliente de uma forma... Você pode dizer não ao cliente, mas tem que ser de uma forma que ele te agradeça. Então você faz uma demanda, você me liga no suporte e pede alguma coisa. Eu vou ter que te responder de uma forma, vou te falar não, olha, Pitoli, eu não vou conseguir te atender agora, mas eu tenho que dizer de uma forma que você vai me agradecer. Geralmente a equipe duvida que isso seja possível, mas isso é possível. Porque se a gente entender o que de fato o cliente quer
de verdade, antes de tudo, ele quer que alguém se preocupe com ele. Antes de tudo, Pitoli. De tudo, de tudo, de tudo. Eu vou falar assim, olha, eu vou demorar 1 mês para te atender. Mas depende da forma que eu digo isso, você vai me agradecer. E se eu te ligar dia sim, dia não, dizendo assim, faltam 28 dias e nós estamos trabalhando, você vai ficar praticamente, inteiramente satisfeito. Então, eu chamo isso de administrar o contexto. Você administra a situação. Você dá para o cliente o que de verdade todo mundo quer. Ah, você está preocupado comigo? Então eu estou tranquilo. Eu não tenho mais nada para fazer. Que eu não posso fechar o buraco em frente à minha casa. Não posso. O vazamento que explodiu na frente da minha casa. Se eu te explicar, por exemplo, olha, eu tenho 900 buracos para tampar e o seu é o 98º, exemplo. Então, mas eu farei no prazo, que é 30 dias. Ok, uma explicação lógica, existe uma sequência. Deu prazo, tal. Eu posso te administrar a cada semana, eu falo, olha, já fizemos tanto, o prazo está confirmado. E etc, etc. Isso é um sonho, não é um sonho? Na administração pública? Mas, bem, é um sonho você estar suficientemente organizado para você ter prazo para fazer as coisas. O que é o mínimo. É porque demanda organização. Sim, é só isso. Isso se chama gestão. Né? Gestão. Uma área que tem milhares de anos. Como diria o Dr. Carlos Augusto, aqui em Bauru não temos gestão, temos gestação. Gestação. O Edgar enrolou e jogou esse palavrão de novo na mesa, né? Gestão. Ele enche a boca para falar esse palavrão. É uma ofensa aqui na prefeitura. Não, provavelmente não, porque não sabem o significado. Igual uma vez, naquele boteco lá em Carlópolis, que o cara falou assim, você é um poliglota? Poliglota é sua mãe! O cara não sabia o que era, se sentiu ofendido porque eu chamou de poliglota. 3h31. 3h45, de volta com o nosso Ligado na Cidade. Intervalo quente aqui no estúdio. Nossa, muito divertido. Mas, enfim, essa cidade nos proporciona cada coisa que até Deus duvida. Né? Vamos em frente. É sem limites, né? Realmente sem limites. Realmente sem limites. Aliás, Edgar, eu recebi há pouco a informação, uma outra triste informação, e eu quero só registrar para o ouvinte Jovem Pan, que há algum tempo nós já perdemos aqui as regionais de 2 importantes empresas do ramo petrolífero, que é a Ipiranga e a Shell. Tá? Perdemos, né, foram para Ribeirão Preto. Uhum. Lembrando que nós tínhamos todas aqui, Texaco, à época, né? São Paulo, quando tinha São Paulo, lembra? Todos estavam aqui. Perdemos para Ribeirão Preto. E nós estamos agora no último mês da regional da Petrobras aqui em Bauru. Edgar, que pena. É realmente uma pena. Porque a gente, em pesquisa tem um negócio chamado barriga, não é? Que é quando você começa a descer por demais. Então você começa, com o que a gente viu no Brasil, na crise econômica, né? O que a gente, vou dar alguns outros exemplos aqui, numa pesquisa eleitoral, quando um candidato começa a despencar na popularidade, tem o seu percentual diminuído, né? Ou por uma declaração, ou por alguma informação nova que chegou durante a campanha, ou uma emissora de rádio e televisão que acaba perdendo muito num programa ou numa situação, e ela vai perdendo audiência. Ela tinha, por exemplo, 30 pontos médios e ela está caindo para 25, 20, 15, despencando. Isso vai formando uma barriga, né? Uhum. E diz que o tempo de recuperação, você pode multiplicar o tempo que você chegou até aquele ponto. Cai rápido, portanto. Mas demora muito para subir. Uhum. Onde eu quero chegar? Provavelmente, o que nós estamos assistindo, numa saída, por exemplo, agora do escritório da regional da Petrobras aqui em Bauru, ainda pode ser efeito de uma cidade que precisa começar a pensar, o que eu estou querendo dizer, a gente ainda está na descida. O que seria péssimo, né? O que é péssimo, porque se a gente vem descendo, se a gente perdeu Ipiranga e Shell há tempos para Ribeirão Preto, e tempos depois a gente perde Petrobras, significa que a gente ainda está na descida. Uhum. A gente não conseguiu dar manutenção no que temos, e o pior, continuamos a perder. Estamos numa luta agora para tentar manter em Bauru o controle do tráfego aéreo, a unidade Bauru. Estamos na luta para isso.
é bastante importante que a gente comece a perceber que vamos ter que passar por um processo de reconstrução, Edgar. Sim, É inevitável. é inevitável. E reconstruir em cima de um terreno todo machucado demora mais do que pegar um terreno limpo e subir uma casa nova. Sim. Olha, Pitoli, é da natureza que tudo tenda ao caos, né? Eu falo que é da natureza porque é uma lei da termodinâmica, por exemplo, né? Então, qualquer sistema, a energia tende a se dissipar, né? Tende a se desorganizar, né? Em termos de organização coletiva, nós também somos assim. Se não há nada ou ninguém que cuide aquilo, pega uma casa e a abandone, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar igual? Não, ela se deteriora, né? Então, acho que qualquer tipo de organismo ou organização tem essa questão. Por isso, a necessidade de manutenção, por isso, a necessidade de um plano, de um cuidado, enfim, não é? Então, em termos de uma cidade, eu acho que é da mesma forma. Em termos pessoais, é assim também, né? Então, realmente é uma pena. Aquele vou reconstruir a minha vida, né? Aquele tema, né? Sim. Não, chega, não quero mais isso, eu vou reconstruir a minha vida a partir de um problema, seja de ordem profissional, no perder o emprego, ou de ordem familiar, enfim. O termo vou reconstruir a minha vida é muito utilizado, né? É muito utilizado. E não só para a pessoa, né? Não. Tem que reconstruir a cidade, o prédio. Mas Sim. a energia que isso demanda, Edgar. Sim. É claro que se ganha experiência, né? Isso é importante. Porque muitas vezes eu quero reconstruir, mas não sei como, né? A queda, né? O fracasso, ele também tem a sua sabedoria, né? Se a gente souber olhar. Se a gente souber aproveitar, né? Em termos coletivos, eu acho isso mais complexo, porque os atores são outros, né? Não está sob o meu comando, né? Não está sob meu comando. Quando é a minha vida, sou eu que tive toda a experiência e eu que posso mudar algumas coisas que eu fazia e faço melhor. Mas eu fui impactado por algo Eu que fui não tenho impactado. comando, Em termos coletivos, é mais complexo. Então, nesse coletivo, eu sou impactado por algo. Sim. Vamos imaginar o seguinte, que a saída da regional da Petrobras certamente vai mexer, como mexeu a saída da Ipiranga, da Shell, com pessoas que têm salários altos, né? São profissionais diferenciados, tem isonomia salarial, Sim. tem uma série de coisas que garante vencimentos diferenciados para esses profissionais. Sim. Vamos supor o seguinte, naquela padaria da esquina, ou perto da regional, não sei se existe, estou supondo aqui, aquela padaria muito provavelmente viva dos cafés e dos lanchinhos da tarde ou daquela passada pós-trabalho para levar para casa desses profissionais. Será impactada. Será impactado. Sim. E aí a gente tem outro ponto de análise também, né? Tudo está sempre em permanente mudança. Não, eu estou seguro aqui. Eu gosto de pensar, por mais que isso pareça um pouco depressivo, mas não é, para mim é estimulante, é assim, não há segurança. Não há segurança. Não há segurança. Isso é ruim? Não acho que seja. Né? Primeiro que é uma coisa natural, né? Tudo está em permanente mudança. Tudo. Absolutamente tudo. Então, aquela condição segura, você diz, tem um salário bom. Você vai continuar tendo salário, talvez não em Bauru. Né? Então, alguma coisa mudou, o seu contexto mudou. Né? Então, nós temos que estar atentos. Essa padaria, na sua hipotética, como você diz, ela tem que observar o que está acontecendo. Tem no sentido de que seria ótimo que ela fizesse isso para que ela se prepare, né? Para que ela diversifique. Né? Eu gosto daquele velho exemplo, que nem todo mundo sabe que existia, mas no começo do século passado, no Rio de Janeiro, a iluminação era com óleo de baleia. Né? E com certeza quem vendia óleo de baleia estava muito preocupado com o concorrente que vendia óleo de baleia. Aí o Thomas Alva Edison, nos Estados Unidos, inventou a lâmpada elétrica. Pronto, o negócio foi destruído em poucos anos. Ou seja, não é bem o seu concorrente apenas quem você tem que olhar. Né? E você imagina que esse cidadão que vendia óleo de baleia contratava uma embarcação, sem que dúvida, tinha quem caçava, sim, que tinha quem... ou comprava do Japão, toda uma cadeia se desfez. E isso faz parte do progresso, né? Nós temos, hoje especialmente, a gente vê com a questão dos aplicativos de locomoção, uma série de negócios estão sendo impactados, as alterações vindas de aspectos completamente imprevisíveis.
Né? Então nós temos que estar atento. Não há segurança. Estarmos em berço esplêndidos, acomodados, é sempre um risco alto. Embora eu goste muito do Deus provê, né? Se você fizer a sua parte, se você estiver realmente fazendo a sua parte, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, tem algo lá em cima que olha por você. Eu concordo com você. Acho que a vida é abundante e positiva, né? Desde que você faça a sua parte. E o que é fazer sua parte? Voltemos à padaria hipotética, tá? Eu sou lá o dono da padaria. Eu estou fortalecido? Em termos de negócio, né? Eu tenho reservas, né? Eu, em termos de pessoa, dono da empresa, eu estou incessantemente aprendendo, né? Isso é estar preparado. Tá certo? Certo. Então, tá bom, eu vou ter que fechar o meu negócio. Ok, eu abrirei outro. Eu tenho conhecimento, eu tenho reserva financeira e, portanto, eu tenho condições de fazer um outro negócio. Olha que simples. Simples, entre aspas. Agora, se eu vivo de olhos fechados, se eu não me fortaleço, eu já estou enfraquecido, acontece uma mudança dessa, aí estamos falando de uma situação bastante impactante. E aí eu coloco a seguinte questão. Por que a gente não se prepara? Pitoli, eu já sei que tudo vai mudar. Eu já sei que vai virar a tempestade porque ela é cíclica. Por exemplo, nós estamos saindo de uma crise. Nós temos que estar nos preparando para a próxima, porque ela virá. Alguém tem dúvida sobre isso? Isso basta ver a história. Ela virá. É tão previsível quanto nascer e o pôr do sol, já diria o Fernando Pinho. Que é outro ciclo. Tá certo? Sim. Então a vida é feita de ciclos. Tá, então no meio de um ciclo, que interessante. Estamos saindo da crise? Estamos. Ótimo, então agora eu vou me fortalecer duplamente, tá certo? Porque virá outra. A pergunta para você responder na próxima quinta. Sim, a pergunta é, por que nós, pessoas humanas, não nos preparamos para as coisas naturais da vida? Por quê? Até a próxima quinta, Edgar. Muito obrigado, gente. Muita luz a todos. Que nós tenhamos bastante equilíbrio durante o carnaval. Desejo. Éden, até amanhã. Forte abraço, até amanhã. Mandando um abraço para todos que participaram aqui, mas em razão do horário não conseguimos veicular, mas estamos respondendo cada um. Bora, tamo junto. Alô? Alex Franco trabalhou comigo, agradeço a sua audiência. Graças a você que nós estamos aqui, chegando o Jovem Pan agora. Eu volto amanhã às 8 da manhã. Tchau, tchau. Ligado na cidade.